Hoje vamos falar sobre a técnica no processo terapêutico. E para isso eu convidei a Célia Brandão para conversarmos sobre esse assunto tão importante. Então, Célia, gostaria que você se apresentasse. Eu sou Célia Brandão, fiz psicologia na USP, entrei na USP nos anos 70, terminei o curso em 75, e nessa época eu fazia trabalho social. Eu trabalhei no Mobral, como assistente pedagógica nessa época, e trabalhei na Ação Comunitária do Brasil com formação e organização de grupos na periferia da Zona Sul de São Paulo. E esses trabalhos tiveram uma influência muito grande na minha forma de entender o papel do psicólogo, a necessidade de nós sempre inserirmos a psicologia no social e no coletivo. Eu, antes de me formar, eu já estava muito estimulada por questões que eram questões políticas e sociais. Isso também teve uma influência muito grande na minha vida. Em 76, eu comecei a fazer especialização em Gestalt e Reich, no SEDES, e me tornei professora do SEDES. Paralelamente, eu dava aula em algumas faculdades de São Paulo. Eu dei aula no Objetivo e eu não dava aula nas terapias psicanalíticas, mas nas terapias que eram consideradas as alternativas. Eu dava aula de aconselhamento psicológico, dava aula de terapia familiar, e dava uma aula teórica sobre o processo de simbolização na infância. Também, dado que eu comecei a trabalhar na área de psicologia social, eu também dava aula, isso já em São Caetano, na área de psicologia do trabalho e psicologia social. Então, eu dava o método do Rodolfo Borroslaves, de orientação vocacional. Então, eu tenho feito uma pergunta a respeito de como foi que dentro da sua vida, né, quando na sua vida surge a ideia de que você quer ser uma terapeuta, se é na infância, foi na adolescência, como foi que você vai escrevendo a sua jornada para ser a terapeuta que você é hoje? Olha, não existe um marco. Eu posso falar dos meus traços de personalidade um pouco, desde a infância. Né? Eu chamo da estrutura matriarcal da minha personalidade, o aspecto matriarcal, né? A minha relação com a natureza, a minha relação com a música. Eu sempre cantei, eu sempre gostei de música, eu sempre gostei da terra, eu sempre gostei das plantas, eu sempre tive uma ligação muito forte com o mar. Então, eu sempre fui movida à emoção. Embora eu tenha toda uma estrutura racional de pensamento, eu comecei a escrever poesia muito cedo, né? Comecei a compor música muito cedo. E eu fui a oradora da minha turma. Olha que quando terminou o ginásio. E o discurso era sobre a parábola do grão de mostarda e da simplicidade e de como existe na semente o potencial e como é importante que a gente chegue perto dessa simplicidade. E, na mesma ocasião, eu resolvi fazer o colégio de aplicação, fazer o curso clássico. E o colégio de aplicação foi um paraíso de matriarcal. E nós estudávamos tudo aquilo, mas nos embebedávamos de prazer. Sim. Era muito considerado isso, né? A satisfação do aluno, o prazer, a participação do aluno. A gente tinha uma aula de filosofia que era, levava para casa, vai ler o Sócrates, e aí você tem uma folha de perguntas, e você chega na aula já respondendo as perguntas, dando a sua opinião sobre Sócrates. Você está aprendendo Sócrates a partir de você mesmo.
Então, essa conexão o tempo todo com a subjetividade. Sim. E na USP, no começo, foi um banho de patriarcal, né? Porque era assim, você vai fazer aqui estão as regras, você vai aprender, fazer os gráficos e tal, e tal, e tal. E eu, durante esse começo, né, e também nas primeiras lições de psicanálise, eu tive um banho de estruturação muito grande, que é uma estruturação patriarcal. Eu acho que isso me ajudou muito, no sentido de ser uma pessoa, como psicóloga, ser uma pessoa muito responsável em relação ao meu trabalho. Eu acho que foi uma base que eu tive na USP, e eu agradeço eternamente aos meus professores, e que eram pesquisadores, né, em grande parte, eram cientistas, e eu comecei a estruturar essa postura do que era ser psicólogo. Essa questão da técnica no processo terapêutico, eu acho que ela é um tema muito especial para quem começa a falar sobre técnica expressiva, né, Célia? Do ponto de vista, o que você acha sobre isso? Eu comecei a me interessar pelo tema da técnica quando eu era terapeuta corporal. Eu fiz formação em Gestalt Reich. E naquela época havia uma divisão muito clara, né, nas teorias psicoterápicas, que eram as terapias diretivas e as não diretivas. Isso, até na USP havia o departamento de psicanálise. O departamento de psicanálise era o departamento de psicologia clínica. E todas as outras psicoterapias faziam parte do departamento de aprendizagem e desenvolvimento. Não faziam parte do de psicologia clínica. Então, no departamento de psicologia e desenvolvimento, havia o Rogers, né, a terapia rogeriana, todos os existencialistas, a psicologia da Gestalt, ficavam em outro departamento. E eu, quando saí da USP, fui convidada para fazer o curso de formação pela Ana Verônica Maltner, que tinha começado no SEDES, para fazer Gestalt Reich. E eu já trabalhava com grupos, então foi muito atraente para mim, porque eu tinha toda uma formação que considerava muito a psicologia social. E eu não estava me sentindo com afinidade com a psicanálise na medida que engessaria muito a minha atuação. Teria que usar a técnica psicanalítica, que era a interpretação no divã, e nenhuma outra técnica. Então, eu fui fazer esse curso de formação, que na época era com a Therese Telligen e com a Ana Verônica Maltner, e nós trazíamos pessoas de fora para dar aula em São Paulo. Então, vinham analistas, na verdade não eram chamados de analistas, eram chamados de psicoterapeutas, de abordagem corporal, que vinham da Inglaterra, vinham dos Estados Unidos e davam cursos aqui para nós, além dos professores que coordenavam. Então, nessa ocasião, eu aprendi muitas técnicas. Houve um momento em que eu comecei a questionar o que estava acontecendo com a minha atuação se eu entrava na sala de psicoterapia já com uma determinada atitude, que era trabalhar o corpo do meu paciente. A proposta do Reich era o psique-soma, se entendesse sempre a psique na relação com o corpo. Então, haveria, numa estrutura neurótica, também uma estrutura corporal, uma couraça. O que era essa couraça? Essa couraça eram os músculos que eram tensionados e que, na abordagem reichiana, essa defesa corporal estaria guardando emoções. Então, o inconsciente estaria no corpo. E nós trabalhávamos com a massagem reichiana, que era uma massagem circular nesses pontos de tensão. E conseguíamos que o cliente expressasse suas emoções. E, ao mesmo tempo, apareciam memórias conectadas com essas emoções. Isso lembrava, em alguns momentos, muito o método catártico do Freud. Na teoria freudiana, o Freud, numa primeira fase, trabalhou com o método de hipnose, né? E esse método ligado à catarse. E, num outro momento, ele descobre que as pacientes histéricas com que ele trabalhava
não tinham necessariamente sofrido um trauma que ele poderia acessar através desse processo de regressão. Essas pacientes construíam fantasias e, portanto, ele não precisaria trabalhar com o método catártico, ele poderia trabalhar simplesmente com associação livre. E quando o Freud muda isso na psicanálise, ele está dizendo, olha, nós não temos que acessar um conteúdo específico para que ocorra a cura. E eu comecei a questionar se no método reichiano nós não estávamos fazendo ainda alguma coisa muito parecida com o método catártico, com exceção de que estávamos trabalhando o corpo. Esse foi o primeiro questionamento. O segundo questionamento foi como ficava a relação transferencial, se eu já entrava na sala com uma proposta e eu não aguardava que o meu cliente pudesse dirigir o setting também. Na verdade, eu sempre recebia o cliente, o conteúdo que ele trazia no começo da sessão, mas eu ficava querendo, em muitos momentos, ouvir mais do que a técnica reichiana me possibilitava. E o tempo foi passando, eu fiquei 6 anos nessa abordagem, até que eu percebi que eu estava mais preocupada em como aquela técnica se expressava na minha atuação, quer dizer, qual era o meu diferencial? Será que todos os terapeutas corporais trabalhavam do mesmo jeito? E eu comecei a observar que não. Então, a técnica não era alguma coisa dada, alguma coisa a priori. A técnica era construída no trabalho. Embora houvessem regras, embora houvessem, por exemplo, na terapia bioenergética, nós tínhamos o trabalho que era feito de acordo com a necessidade ligada às defesas daquele paciente. Então, se a defesa dele corporal era uma defesa que se expressava numa tensão diafragmática, eu ia trabalhar mais a liberação desse diafragma. Só que isso estava relacionado a uma teoria psicanalítica, não era só trabalhar corpo. Então, nós tínhamos os tipos de caráter. Até que um dia eu fui dar supervisão no SEDES, e eu cheguei lá, os alunos todos tinham se classificado. Ele é oral, ele é masoquista, ele é esquizoparanoide. E eu conversei com eles de que isso não seria muito bom, que seria melhor eles terem mais cuidado com o diagnóstico. E a partir daí, eu comecei a questionar também o trabalho que eu estava fazendo. E eu comecei a sentir que a minha formação inicial em psicanálise me põe em choque com alguns momentos da análise reichiana, em que eu achava que a transferência contra a transferência estavam desprezadas ali. Porque eu acho que esse é um problema da aplicação de técnicas, até hoje eu acho. É por isso que eu falei que esse era um tema precioso para que a gente discutisse, porque a gente fala muito de técnicas expressivas. E a gente entra em contato com isso e segue adiante sem parar para pensar e refletir um pouco. Afinal, o que é tudo isso que eu estou fazendo, né? E aí você percebe que você está ensinando alguma coisa que o aluno, em vez de se tornar um indagador, um buscador, ele passa a ser uma pessoa que está reproduzindo sem considerar todas as possibilidades. E aí, como foi que você consegue sair desse ponto que você se encontrou? Eu queria poder resgatar meu conhecimento de psicanálise, porque a base do Reich é freudiana. A libido para o Reich é a libido sexual. E a neurose é a repressão da sexualidade. Então, é totalmente freudiano. Eu, até o momento, não tinha uma contestação desse pressuposto. Mas eu comecei a conhecer outras abordagens, eu comecei a ler um pouco, e parou na minha mão Jung. Tinha uma matéria no jornal, eu comecei a frequentar uns grupos de estudo, depois eu resolvi fazer uma análise junguiana, eu já tinha feito muitas análises de abordagem corporal, abordagem existencial, e eu fui falar com a minha supervisora, eu falei, eu acho que eu não estou
dando uma supervisão na abordagem bioenergética. Eu me vi dando uma supervisão de base analítica. E ela disse, isso não pode acontecer. E eu me demiti do SEDES e fiquei numa zona intermediária. E aí eu dava aula em outros lugares, então eu tinha outros diálogos. E aí eu pensei, bom, com essa formação que eu tenho, qual o referencial que pode me permitir continuar usando esses conhecimentos que eu tenho, que eu adquiri? E eu comecei a ver o Jung, e eu achei que o Jung me daria mais liberdade no setting. Eu sabia que Jung me permitiria ser eu mesma e me incluir no processo terapêutico como um elemento vivo, né? Ou seja, a transferência e a contra-transferência, para mim, até hoje, são essenciais no meu trabalho. Nenhuma técnica, para mim, aplicada no setting, fica excluída de uma análise em relação ao processo transferencial. Então, e aí você se sente mais livre para esse trabalho terapêutico na linha junguiana e você resolve mudar a sua vida e vai fazer a sociedade. Eu demorei ainda um tempinho. Eu demorei, da época que eu comecei a questionar tudo isso, eu demorei uns 3 anos para ter a intuição de que eu poderia estudar Jung. E comecei a me interessar por uma coisa que Jung trazia o tempo todo, que havia uma originalidade em cada analista na forma de trabalhar. E o Jung ele traz uma ênfase muito grande nessa questão da individuação, da personalidade do analista e de nós não reproduzirmos a técnica como se a técnica fosse igual ao dogma. Ele faz uma separação entre dogma e rito. A técnica é o rito, o dogma é o pressuposto, é a minha hipótese. Ela não pode se reduzir a uma regra ou um conjunto de técnicas. E eu achei que era mais modesta essa forma de entender, sabe? Que nós não somos, como analistas, donos da verdade. Nós estamos sempre procurando encontrar uma melhor técnica, uma melhor forma de abordar. E aí eu cheguei ao Jung dessa maneira, prestei à sociedade e comecei a fazer a formação. Só que nessa época eu não queria fazer nenhum trabalho corporal. Eu fiz uma separação mesmo, eu fiz uma clivagem assim. E me dediquei muito mais à reflexão sobre a técnica, desde o começo, e a transferência contra transferência. Durante todo o curso de formação, eu pesquisei isso. E eu fui estudar o Fordham, né? E o Michael Fordham trouxe uma base para mim muito boa, porque ele coloca a questão da transferência e da contratransferência como uma comunicação entre os inconscientes. Ele chama de diálogo dos inconscientes. O inconsciente do analista e o inconsciente do cliente. E ele chega a dizer que o analista tem que identificar qual é a demanda do self do paciente. Se ele conseguir identificar qual é a demanda do self, você tem uma sintonia entre analista e cliente. Então, ele fala, você tem uma contratransferência sintônica. A técnica deve emergir deste lugar. Ela não é ao contrário. Ela emerge da relação. Ela emerge do relacionamento entre os inconscientes. Quando você fala que a técnica emerge, né, dessa relação, e essa relação na parte mais íntima, me parece que ele utiliza a imagem dos vasos comunicantes, né? Quando o inconsciente de um e de outro se encontram, e ali você consegue captar o que qual é a necessidade desse self do paciente. E, nesse momento, você pode utilizar de recursos da técnica para auxiliar nesse processo de descoberta, né? Eu identifico que as pessoas não chegam a esse nível de compreensão a respeito do que é o processo terapêutico. Então, para mim, é muito grato conversar com você e escutar você dizendo uma coisa que, para mim, é muito cara,
que é esse terapeuta que não é um terapeuta que diz para você o que é certo e o que é errado, que ele já sabe o que é certo, que usa a tal da cama de Procusto. Você estica aqui e encolhe lá, aqui eu vou cortar. Mas que é esse terapeuta que permite o processo de individuação do paciente naquilo que ele é, na sua individualidade, mesmo que esta não seja aquela que você acha ou julga que seria melhor ou mais correto. Porque o que a gente vê é muito mais a diretividade, né? Então, depois dessa apresentação a respeito das técnicas que você vai buscando, como é que fica o corpo, que era a sua antiga técnica de abordagem no processo terapêutico? Eu fiz a monografia na sociedade contra a transferência e autoestima do analista. E nesse tema, eu trabalho também a minha postura como analista, tem os casos relatados, né? E como o self do analista também está no corpo do analista. Né? O nosso corpo ressonante é um lugar de muitas emoções, de muitas vivências durante todo o trabalho. E saber identificar essas vivências, essas experiências e essas ressonâncias no corpo é um exercício muito sério, muito importante. E eu, quando trabalhei meu corpo, isso me ajudou a perceber o corpo do outro. Independente de estar utilizando uma técnica específica, uma abordagem específica de trabalho corporal, eu olho meu paciente hoje inteiro. A respiração dele é importante, a postura dele é importante. E isso ficou como um lugar criativo meu. Porque em muitas situações eu fiz uso de alguns recursos técnicos de percepção corporal e de conexão consigo mesmo através do corpo, ensinando o paciente também esse caminho. Então, hoje, o corpo, para mim, é um elemento simbólico dentro da análise. E na pandemia agora, que a gente está tão ligada a um processo terapêutico ligado à internet, que tem que ser feito online, como que essas questões relacionadas às técnicas, ou mesmo ao processo terapêutico, transferência contra transferência, como que fica para você? Existe um elemento na pandemia que é único, não é? Que é o nosso paciente sabe que nós estamos, como ele, passando por essa situação toda, né? O paciente chega com o seu problema, né? E nós, hipoteticamente, e o Freud dizia, né, até que era para nós sermos neutros. A gente sabe que essa teoria da neutralidade já foi questionada por Jung, que por outros autores não existe neutralidade, né? São dois seres humanos, claro que o foco é no paciente e você não vai lá para tratar dos seus problemas, né? Para tratar dos problemas do paciente. Só que nessa situação da pandemia, o paciente sabe que você também está numa situação de exceção. Ele sabe que você está vulnerável, ele sabe que você está trabalhando na sua casa porque você não pode trabalhar no seu consultório, ele sabe que pode ter acontecido alguma coisa com alguém próximo a você, e todas essas possibilidades eu sinto que têm que ser tratadas na transferência e na contratransferência, explicitadas. Várias sessões, os clientes falam assim para mim, se cuida. Sabe o que isso me lembra? Quando a gente foi no congresso no Chile, teve uma apresentação falando que todos eles estão sempre, o paciente e o terapeuta, estão submetidos à mesma situação geológica e que pode, a qualquer momento, pode ter um tremor. E aí, nesse momento do tremor, paciente e terapeuta estão submetidos ao mesmo risco. Esbarra no tema da empatia, porque empatia é sentir como se você fosse o outro. Isso envolve um processo de projeção e de introjeção da parte do analista. Só que nesse caso, a empatia passa por uma identificação que já está, ela é a priori, ela é anterior.
ela já vem no pacote. Você vai atender e ele sabe que você está passando pela mesma situação. E essa vulnerabilidade explícita do analista, né, que é uma coisa que o cliente demora muito tempo para ver o analista como humano, né? Antes ele tem que ser o salvador, ela já vem no pacote, ela já vem nas sessões. E o quanto essa humanização do analista durante a pandemia também pode ser uma ajuda para o paciente expor a sua própria vulnerabilidade. É isso que eu tenho observado. E isso acho que nós vamos levar da pandemia como talvez um crescimento mesmo da humanidade, né? Da gente poder olhar o outro como semelhante. Então, para encerrar nossa conversa, eu sempre peço para que o entrevistado deixar uma contribuição, alguma coisa que ele acha que é importante deixar como mensagem ou alguma ideia. É a questão da identidade. Nós entendemos identidade de diferentes formas. E antes entendíamos como algo que já nascia com a gente já vinha com ela. E depois da psicanálise entendemos que isso não é assim que se constrói, né? Não é no DNA, é na vida. A sua identidade vem a partir de tudo aquilo que você viveu. E que é muito importante essa conexão com essa identidade e essa verdade de tudo aquilo que a gente faz. E na profissão de psicólogo, eu acho que é você olhar para o outro como um semelhante que tem direito à identidade, tem direito a ser, tem direito à existência. E o seu papel é só ser intermediário desse processo. Mas você só vai conseguir fazer isso se você também se deu esse direito. Sim, com certeza. Como é que a gente faz para entrar em contato com você, Célia? Eu tenho um site, que é www.celiabrandão.com, e os meus contatos são diretamente do celular, 991-766307. Então, quero agradecer muito esse momento que nós tivemos, essa entrevista. Achei ela extremamente importante. Então, fica meu agradecimento pelo esse tempo que você deu para a nossa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco da minha trajetória. Toda vez que a gente fala um pouco da nossa trajetória, parece que a gente integra mais essa trajetória. Então, é verdade. Um presente para mim também. Então, espero que vocês tenham gostado da entrevista, curtam esse vídeo e se inscrevam no nosso canal. E aguardem as próximas entrevistas. Até lá!